Oi? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Olá, tudo bem? Então, Tudo bem. pessoal, hoje vai ser bem rápido porque nós já resolvemos todos os problemas da humanidade, da sociedade. Tá tudo bem. Certo, tudo bem. Não. Então, eu tô com um tema muito vivo aqui em mim, de uma coisa que eu descobri recente, que a humanidade descobriu recentemente, mas no meu caso foi mais recente ainda, de um sítio arqueológico, de um lugar, uma descoberta chamada Göbekli Tepe. Falei certo. Depois a gente põe o link aí nos comentários pra vocês verem também. Principalmente o nome, né? Porque é um pouco difícil. Tepe significa montanha, é na Turquia isso, em turco, então. E Göbekli Tepe significa montanha barriguda. E é por isso que é tão importante para a humanidade. Não. É porque é um dos lugares, é um dos sítios arqueológicos mais antigos já descoberto, ever. Para você ter uma noção, Stonehenge tem aproximadamente 6 mil anos atrás, e Göbekli Tepe disse que aproximadamente 11.600 anos atrás, quase o dobro. Então, só por isso já é um grande feito, assim, né? Mas tem várias coisas interessantes que a gente pode falar também. A primeira construção, assim, templo, coisa fixa que se observa, né? Da história conhecida. Inclusive ela mudou a história, porque acreditava-se que nessa época eram caçadores e que não se fixavam em nenhum lugar e que não tinham agricultura, que não sabia religião e nada disso. Então, nômades, né? Nômades, Então só isso já questiona muitas coisas. Agora, uma das coisas que eu acho interessante é que foi um grande feito porque disse que foi descoberto recentemente que tem coisas incríveis para a época, que teoricamente não foi, eu digo teoricamente que é opinião minha, não havia sido descoberta a roda ainda, e tem outras coisas que são, por exemplo, um perfeito alinhamento entre as construções, alinhado com as estrelas e a astrologia, né? Então, acredita-se que era um templo astro-religioso. E aí eu acho interessante o quê? Isso causou muito reboliço, porque, nossa, como que a gente era tão desenvolvido que fazia um alinhamento geométrico e considerando as estrelas e lua e tudo. Quer dizer, 12 mil anos depois a gente meio que quase não faz isso. Ao mesmo tempo continua usando isso como referência de humanidade evoluída. O que são nossas referências de humanidade evoluída? Hoje em dia, nossa referência de evolução é muita tecnologia, né? Nossa, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Muitas coisas são baseadas em tecnologia. Tecnologia, por exemplo, que faz obra em todo canto. Hoje a gente está testando se o microfone é bom mesmo, de ruído, vamos ver, porque tá um Deus nos acuda aqui de aparatos que inventamos, né, para criar coisas. E obras barulhentas, né, que a gente estava falando também sobre isso, que tem vários jeitos de fazer obra, né, e a gente escolheu sempre o mais barulhento e mais desperdiçante possível para fazer as coisas, né. Aí tudo bem, julgamentos acima, não sei quem que é engenheiro aí que está vendo, pode ser que se fale, não, a gente evoluiu muito. Realmente, tem técnicas hoje fantásticas, só que será que elas são alinhadas com o melhor bem-estar do ser humano, né? Ou com o bem-estar, com a harmonia da geometria e da natureza e das estrelas, que antes era muito mais observado, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção também de observar esse Göbekli Tepe é que eram sociedades nômades, né? E que tinham uma estrutura, tinham um conhecimento que era passado, né? Possivelmente nessa época não se encontrou nenhum registro de escrita, mas se encontrou registros de pinturas rupestres, né? Símbolos, que eram né? símbolos, que eram o tipo de comunicação da época. Então, inclusive tinha um mural ali que mostra as 12 constelações que depois viraram as constelações do Zodíaco também, né? Então, muito possivelmente, toda a mitologia que a gente depois teve nas outras religiões começou ali, né? Dizem. Que por isso que é até a barriga, a monte da barriga do mundo, onde nasceu, onde foi gerado, né? Então, assim, eu sempre trago essa inquietação relacionada ao nomadismo, né? Por que a gente deixou de ser nômade e como que isso mudou a nossa forma de se relacionar com o planeta e de se relacionar uns com os outros, né? Quando você é nômade, as pessoas que estão com você são colegas de viagem.
podem parar num lugar, podem seguir. Então não tem aquela rixa forte, talvez, de falar, aqui é meu, isso daqui é do meu jeito, porque senão não é, nananã. Quando você se fixa em um lugar e fala que essa terra é minha, você põe uma cerca em volta, começa a ter um apego absurdo com relação àquilo, e aí se tem um vizinho, e o vizinho não está de acordo com o que você quer, ou com o que você acredita, vai começar a ter disputas e brigas, e possivelmente, eventualmente, guerras, né? Então, a inquietação é assim, como que a gente pode voltar a ser nômade de alguma forma, nesse futuro tecnológico que a gente vive hoje, que a gente vive que também hoje cada vez mais para a maioria da população está inviável, impossível comprar uma terra, um imóvel, né? As pessoas estão muito mais alugando do que comprando. Então, acho que um ponto que a gente, inclusive, também fala no Mobilive, né, que a gente sempre fala, é essa inquietação. Poxa, nessa época, com a sociedade nômade, já era possível ter todo tipo de sofisticação cultural, tecnológica, né? Como que a gente pode retomar um pouco isso nesse futuro, né? Então... A minha inquietação passa muito por isso, afinal, quais são os parâmetros que a gente usa para dizer o que é evoluído e o que não quer. E um exemplo disso é, assim, disse que o movimento do nomadismo para um fixar tem muito a ver com agricultura, né? Antigamente falava de 3 mil anos atrás, coisa assim. Já esse número muda toda hora, inclusive o Göbekli Tepe faz com que isso mude outra vez. Mas a minha questão é, o que é afinal agricultura? Porque a impressão que eu tenho é que essa visão de definir o que é agricultura está muito suscetível à definição de monocultura, não de agricultura. Porque já sabe que há 10 mil anos atrás se fazia na Amazônia, inclusive é um dos motivos pela Amazônia existir hoje, ainda existir, fazia-se uma espécie de agrofloresta, né? Então, assim, não se derrubava tudo e plantava tudo de uma coisa só. Era uma interação muito sofisticada com as coisas que já existiam, era uma cocriação mesmo, né? Então, eu acho muito interessante, assim, como a história está sempre... e uma coisa que eu achei muito interessante que eu não sabia, apesar de gostar muito de arqueologia, como tem um conceito de você guardar uma parte do passado descoberto, por exemplo, o Göbekli Tepe, estão parando as escavações agora. Aí você fala assim, nossa, mas acabaram de descobrir a coisa mais bombástica que muda a história da Universal, por que pararam de escavar? E aí o arqueólogo estava explicando, não, porque a gente considera que existe uma evolução tecnológica que faz com que a gente aprenda coisas diferentes de um lugar. A escavação, ela é uma coisa violenta, né? Então você tira, pode ser que tire um pedaço meio errado. Destrói, né? Destrói, ele quebra alguma coisa. Então, ele tem um conceito de você guardar um pedaço do passado no presente, para que no futuro você possa voltar para esse passado e descobrir coisas novas. Então, há anos atrás não se existiam maneiras de saber com sondas, lidar, né, lidar com aquilo com aparelhos que você, por exemplo, consegue descobrir a profundidade ou o que tem ali para baixo sem escavar. Inclusive, assim, descobriram muitas coisas na Amazônia, sem desmatar tudo e cavar, né? Porque agora existem novas... Que é um radar com laser, assim. Novas tecnologias que permitem com que seja menos invasivo. Então, eu achei interessante isso, do pensamento nosso de, nossa, não vamos estudar tudo agora. Vamos guardar isso intacto mais um pouco, para que no futuro a gente esteja mais evoluído e consiga voltar de novo para aquele lugar e descobrir coisas que a gente não está conseguindo descobrir agora. E eu lembrei quando você falou da questão da agricultura, né, até dos aborígenes australianos, que eu estava lendo sobre eles também, que eles tinham essa prática de agricultura, de plantar, só que eles continuaram sendo nômades. Então eles tinham essa questão de plantar para o outro. Quando eles estavam para sair, falaram, não, a gente vai sair. Eles não deixavam tudo detonado, eles plantavam porque eles sabiam que depois ia chegar outra turma e queria que tivesse alguma coisa ali para eles. Quando eles chegavam no lugar para onde eles estavam indo, também ia ter alguma coisa para eles, porque alguém também plantou. Então, assim, eles conseguiram de forma assim, genial ser uma tribos, né, que praticamente não existia a definição de guerra entre eles também. Os conflitos eram muito mais resolvidos, inclusive eles tinham... A mitologia deles é muito incrível, né, na Austrália, tal, original, que fala que eles viam todo mundo como se fossem versos da mesma música.
né? Então, você não podia matar alguém, porque se você fizesse isso, a música ia ficar incompleta. Você nunca ia saber o que ia ter naquela música, né? Então, parte dessa cultura e parte da forma como eles se comportavam fez eles viverem, sei lá, também 10 mil anos praticamente sem ter guerras, né? Só isso inspirado no trabalho lá daquele cara que fez o estudo do Dragon Dreaming. Ele escreveu um livro contando sobre a história dos aborígenes australianos. Então, é interessante isso, né? Como que quando a gente tem um apego pelo lugar, esse lugar é meu e eu posso fazer o que eu quiser com ele, né? Que tem essa visão do capitalismo, do libertarismo, que é tipo assim, é meu, posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser botar fogo no dólar, eu boto. Se eu quiser queimar aqui esse prédio porque é meu, eu vou poder? Não, né? Porque, na verdade, nada é realmente nosso. Porque a gente está aqui de passagem, né? A hora que a gente vai, o que tinha, fica. Então, e aí tem essa coisa da hereditariedade também, que é extremamente prejudicial para o planeta, né? O negócio vai acumulando, acumulação ao longo de gerações e tal. Então, assim, deixa um peso, né? E a acumulação ao longo de gerações deixa um peso ainda maior. Então, como que a gente poderia imaginar uma sociedade onde isso fosse um pouco diferente, né? Eu sempre fico questionando isso, assim, tipo um modelo onde a gente não tivesse o conceito de posse, mas tivesse o conceito de acesso, né, ao que você precisa e quem tem, digamos assim, é o planeta. Você está aqui para servir o planeta, para cuidar desse planeta e cuidar para que ele continue saudável, bem, né? Então, assim, é um pouco essa visão que a gente tem tentado trabalhar, né? Até no Laboratório Ollon também, no Mobilive, é uma coisa que inspira, né? Então, a questão é essa, eu sempre vejo bastante essa questão do apego, né? Quando você tem um apego com alguém, com uma pessoa, com um relacionamento, com um objeto, você começa a deixar de viver no presente, né? Deixar de viver naquela situação ali. Você passa a viver num futuro onde você está perdendo aquilo. E aí começam as várias ansiedades, começam a ter vários conflitos, né? Então, é muito louco pensar, né, nesse ponto. Acho que começa a necessidade de poder também, né? Fazendo um link com o episódio passado e também com o Göbekli Tepe, porque tem outra coisa curiosa que parece que foi usado por pelo menos 1000 anos, esses locais, há 12 mil anos atrás, e parece que do nada ele foi deliberadamente enterrado. Quer dizer, não houve um acidente aparentemente natural. Ele aparentemente foi deliberadamente enterrado e deve ter dado um trabalho fenomenal, né? E aí não se sabe exatamente o que aconteceu isso. Existem algumas teorias, acho que pelo menos umas 5 aceitas aí. A que eu acho mais possível é que houve alguma espécie de troca de poder ou de religiosidade, e aí esse nova coisa que tomou o poder resolveu soterrar a antiga como forma, né, cultural. Porque isso aconteceu na história algumas vezes. Ou acontece de você reprimir, ou engolfar, ou os dois, né? Então, quando uma nova religião está se instaurando, dominando mais, ela às vezes faz isso, ou reprime, ou começa a engolfar e pegar crenças daquela outra. O catolicismo fez muito isso aqui no Brasil, por exemplo. Engolfou muitas outras crenças que vieram de outros lugares para quase que dizer assim, não, isso aqui é nosso também, era assim, muda os nomes, muda a roupagem, porque vê que não vai conseguir lutar contra isso, né? Tem estudos aí que falam que as religiões todas meio que vão reescrevendo aqueles arquétipos originais, a ideia dos 12, os 12 deuses, depois os 12 apóstolos, né? Tem várias variações que vão transformando, que existe um Salvador que nasceu, que morreu, que ressuscitou. Essas visões, elas vão permeando várias religiões. Não foi uma coisa que uma religião falou, a nossa visão é única. Dá para olhar, tem vários estudos que cruzam. É muito interessante ver isso daí também. Mas parece que a nossa necessidade por algo do tipo é muito antiga, né? Pelo menos 12 mil anos. Porque, ao que tudo indica, esse lugar era
realmente um lugar de veneração ou de algum tipo de religião. Isso sem falar de extraterrestres, né? Mas é interessante também, porque apesar de eu acreditar em extraterrestres e várias coisas assim, eu prefiro ver um caminho de que não foi extraterrestre. Por quê? A gente tem uma tendência de falar assim, nossa, sei lá, o Egito, alguma coisa assim, a gente não sabe como é que fizeram as pirâmides, como é que eram tecnologias, mesma coisa, né? Tecnologias que a gente não entende, ou Stonehenge, ou a Ilha de Páscoa. Como é que fizeram aquilo? Só pode ter sido extraterrestre, porque a gente não era capaz de fazer isso. Mas por que a gente não é capaz de acreditar que a gente sabia mais antes? Porque hoje em dia a gente está vivendo uma epidemia de solidão, de dificuldade de se relacionar com o outro, de viver em comunidade, que a gente já soube melhor isso. Então, de alguma forma, a gente perdeu muitos conhecimentos que a gente já tinha. Por que não pode ter sido a mesma coisa 12 mil anos atrás? A gente já teve conhecimentos extraordinários de alinhamento astrológico e de maneiras de construir e engenharia, coisas, conhecimentos e maneiras de se fazer, até comunicação. Por que tem que ser escrita? Não pode ser telepatia? Eu digo assim, a minha provocação é por que quando a gente não entende alguma coisa, a gente tende a botar na conta de algo mais misterioso ainda, em vez de acreditar que, nossa, será que a gente não sabia fazer isso e perdeu? Será que não dá pra gente reaprender ou aprender? Até nessa história da Amazônia, né, original, aí tem muita coisa incrível, né? A gente viu também uns vídeos falando isso, que na verdade a floresta amazônica, ela não nasceu ali de qualquer jeito, ela foi meio que planejada, ela foi construída por tribos que habitavam ali, né? Que fizeram também uma migração através do gelo ali, chegaram ali e falaram, aqui dá para fazer muita coisa, né? Então tem também estudos sobre isso, sobre essas migrações, e então assim, realmente, muito conhecimento que a gente pode ter tido no passado, a gente esquece, perde, ou a mudança de poder faz ocultar algumas coisas que não são interessantes, né? Então, quanto que a gente consegue realmente entender o que é o ser humano é capaz ao longo das épocas, né? É muito interessante entender essas variações aí. Eu sempre fico curiosa de pensar se existir, sei lá, arqueólogos no futuro, o que eles vão descobrir, encontrar, o que eles vão supor sobre a nossa atualidade hoje, né? Talvez seja uma loucura também o que olhe no futuro até aqui, se é que vai, né, rolar isso. Ou ETs no futuro aqui dominando a Terra vão achar uns pedaços de silicone de peito e achar que é uma religião, enfim, não dá pra imaginar, né? Muito, muito intrigante, né? Eu acho que é isso, assim, o que a gente queria trazer era um pouco essa visão do ancestral e do atual, e como que, inclusive no Göbekli também tem esse mural aí, falava de um evento que teria sido cataclísmico também, que tinha anterior ao uso dele. Que tinha acontecido há uns 1000 anos antes ali, e eles meio que registraram ali na pedra, no jeito como eles sabiam escrever, né, desenhando e tal. Então, assim, quantas vezes será que o mundo já não acabou, digamos assim, né? E quantas vezes a gente já não perdeu muito conhecimento, Eu vi outro dia alguma coisa mencionando uma guerra que teve no passado que morreu 95% das pessoas. Tipo, um absurdo, assim, na região lá da Europa e tal. Então, assim, conhecimento é uma coisa que é perene, né? Ele existe, mas nem sempre a gente tem acesso a ele, né? Nem sempre a gente vai tendo, se não tiver ninguém para contar a história, ou se os mecanismos de registrar a história são perdidos. E provavelmente eles são modificados a cada... Até o negócio do CD, né? Que hoje ninguém mais tem leitor de CD. Então, imagina a quantidade de informação que tem nos CDs que virou uma decoração, né? Para muita gente. Então, tem gente que fala que os cristais eram um armazenamento de informação dos Atlantes, ou coisa assim. Aí depois, hoje em dia, virou uma coisa bonitinha para você pôr em casa. Mas acho que é isso. Acho que deu para a gente trazer um pouco dessa visão. E aí, acho que de repente uma questão para vocês, se quiser refletir, né, seria isso. Como que vocês enxergam o nomadismo e
o nosso comportamento hoje, como ele se adequa ou não dentro da visão que vocês têm de existência nesse planeta, né? E, como sempre, não se preocupem que tá tudo bem. Tá tudo bem, né? É isso aí. Gratidão.